Dentre todos os escritores que o Brasil possui, há aqueles que se destacam mais por sua qualidade e outros pela consequência popular, a grande aceitação e até mesmo a imitação. E há uma dessas escritoras muito famosa que, embora suas qualidades mereçam ser sempre reproduzidas e confessadas depois que terminamos de ler as obras que ela escreveu, também é necessário fazer certas observações que passam batido, muitas vezes invisíveis ao leitor que se deixa comover facilmente por aquela satisfação de ler algo da qual ele possa momentaneamente se reencontrar, ou na aparência de que se encontrou. E é Clarice Lispector. Essa escritora, assim que tomei as obras dela e li os seus romances mais curtos, que não podem ser chamados de romances, os seus contos principalmente, e tendo visto a influência de Clarice Lispector, não só de agora, mas já de muitos anos, eu trabalho dando mentoria na escrita poética, na poesia, com preferência na poesia clássica, e não é muito incomum encontrar pessoas que só conseguem escrever da forma que aprenderam lendo Clarice. E eu quero trazer aqui algumas observações sobre a vida interior de Clarice, o motivo pelo qual fez com que ela escrevesse da forma que ela escreveu e o problema que ela estava investigando, assim como aquelas características defeituosas que podem ser mal interpretadas como perfeições. E Clarice, uma mulher séria, uma escritura autêntica, debruçada sobre um problema verdadeiro, algo que a assolava, dá a impressão, depois que terminamos de ler suas obras, que ela escreveu tudo aquilo só para que ela pudesse respirar através dos seus personagens. E há grande mérito nisso, mas também uma grande falta. Embora Clarice, mesmo não confessando em entrevistas, não tem como não reparar a influência de Virginia Woolf sobre ela. A escrita do fluxo de consciência, a característica da fragmentação, me lembrou de uma entrevista que o grande escritor Juan Carlos Onetti, que escreveu La Vita Breve, ele diz que há alguns escritores, isso como uma moda que houve na França, dizendo que há uma supressão do personagem em nome de impressões. O personagem não está lá para desenvolver a sua vida, para desenvolver as suas próprias características, lidando com o entorno como uma personalidade autêntica, diferente do seu autor. Mas a supressão do personagem na modernidade é que ela engole qualquer coisa que não seja eu. E esse eu-lirismo, vamos colocar aqui, como uma espécie de egocentrismo, é trabalhada de forma autêntica pela literatura que dá uma prioridade ao fluxo de consciência. Ao meu ver, a literatura de fluxo de consciência encontrou o seu ápice, a sua perfeição em Proust. Ninguém conseguiu fazer algo maior do que Proust no fluxo de consciência, até agora. Mesmo Virginia Woolf, talentosa, que no fluxo de consciência é superior sim a Clarice Lispector, ainda assim, o seu fluxo de consciência não estava apenas para uma investigação das sensações, que para Clarice são epifanias, mas sempre recaía, ao meu ver, em algumas questões, mais em Clarice do que em Virginia, num egocentrismo. Mas não entenda mal esse egocentrismo
como uma mulher que se trata de sua superficialidade. Não estou dizendo isso. Clarice é a única no que ela fez, sendo, na língua portuguesa, um exemplo. O problema é que, como a maioria do público de Clarice não adquiriu antes um vasto repertório de leitura, leu outras autoras, que eu já vou falar aqui, que são muito mais importantes do que Clarice, tem mais estrutura, é que Clarice caiu nas graças popular. E o problema é que as graças popular não conseguem distinguir se aquilo possui a devida qualidade. As obras de Clarice possuem sim a qualidade, mas é que Clarice, como utilizou as suas obras para que ela pudesse respirar através da trama que criou, as epifanias, o sofrimento de Clarice era tanto que, ao que parece, ela queria um conforto na escrita, de uma forma como um paradoxo. Uma mulher que parece uma espécie de sombra, não conseguimos discernir muito bem. O seu olhar carrega um pesar autêntico e verdadeiro de quem se debruça sobre não todos os problemas humanos, mas os problemas humanos que são importantes para ela. E o desconforto era tanto que na escrita a fragmentação se transformava na consequência de que já Clarice não suportava sustentar. Então todos os seus personagens e as suas tramas são fragmentárias, são epifanias, são sensações. Ela vai investigar sensações. E o que mais me decepcionou na obra de Clarice é essa falta de unidade em querer compreender os sofrimentos humanos. Eu percebia muito ela querer compreender os sofrimentos humanos que eram mais familiares para ela durante um longo tempo. A obra que eu li, as obras que li, os contos belíssimos, servem muito para uma espécie de psicoterapia. Ali é a verdadeira psicoterapia, onde os personagens debruçam diante de si as palpitações que doem em segredo até que sejam confessadas pela própria plasticidade da fala. Isso Clarice conseguia colocar muito bem. Mas o problema da limitação de Clarice são as suas referências literárias. Clarice conseguiu fazer algo autêntico na literatura, da qual qualquer coisa que venha depois dela nesse mesmo estilo não passa de uma cópia mal feita, que é o que vemos na literatura, ou se é que se pode chamar de literatura, as obras modernas, que tentam imitar essa vida interior e só conseguem fazer uma imitação muito mal feita, de muito mau gosto. Clarice encerrou essa modalidade do fluxo de consciência, da epifania, mas a consequência que ela não pôde prever, e às vezes imagino que Clarice escreveu de uma forma tão sincera que não procurava público, era mais as questões dela sendo trabalhadas, como uma verdadeira psicoterapia, que os psicólogos não são capazes de fazer. Poucos conseguem. Mas a autenticidade de Clarice, ela se deve em parte a ter surrupiado, a ter subtraído das suas referências o estilo próprio, que lhe é próprio, para investigar as questões mais sutis. Eu estava vendo as entrevistas de Clarice, alguns comentários que ela fez em jornais, e as referências de Clarice apontam muito bem para a adaptação que ela criou para poder escrever no estilo que ela escreve. Então, Catherine Mansfield é uma que ela comenta, que ela é muito boa em descrever cenários, mas em descrever sensações, não ao mundo exterior, mas à prevalência da influência do mundo exterior sobre o mundo interior. E, novamente, esse estilo de escrita, até mesmo Clarice dizendo em público que Virginia Woolf não a influenciava, mas sim influenciava a obra Orlando, como ela mesma depois disse,
é de grande influência para ela, de Virginia Woolf. Disse que Dostoiévski, com Crime e Castigo, a inspirou muito. James Joyce, com o Retrato do Artista quando jovem. E qual que é o problema desse minúsculo repertório de Clarice? Algo que achei muito interessante é que a capacidade de escrita de Clarice se deve, desde muito novinha, como ela disse, a escrever contos de, como ela vai dizer, contos de menininhas. Obras de mocinhas, como ela dizia que ela escrevia desde pequena. Então, as referências de Clarice, o jeito que ela escreve, é como se ela desenhasse a própria imagem se olhando no espelho e tentando traduzir, através de aparências que são muito evanescentes, aquelas sensações que podem ser misturadas com alguns dramas humanos, como a culpa, como a consciência sofrendo algo que não entende muito bem, e desenvolver a partir disso as suas questões. Mas o problema, que eu vou colocar até o título desse vídeo como o efeito Clarice Lispector, é que Clarice, autenticamente e sinceramente, criou a obra e a esgotou. Aquele estilo de escrita, o estilo de trabalhar os seus personagens, de trabalhar toda a trama, toda a narrativa, se esgotou nela. Mas as pessoas que, ao tomarem contato com Clarice Lispector, e a grande maioria das pessoas que tomam contato não possuem um repertório muito vasto na literatura, ou sequer conhece outros autores, e vamos colocar aqui autoras, que possam conversar entre si para estabelecer um panorama melhor do que é que poderia ser feito, foi o que eu comecei a pensar, que se Clarice tivesse suportado na escrita a tentação, que é como dizia o grande contista Horácio Quiroga. Ele disse, olha, tente, enquanto escreve, não escrever na base de um feixe de emoções, mas deixe que essas emoções diluam e sumam, e depois que elas reduzirem, você as evoca. Se você conseguir ter feito isso, você já terá avançado na sua arte metade do caminho. E ainda um pouco mais depois, o próprio Horácio Quiroga, ele fala que, ao escrever, saiba muito bem onde você quer chegar. O que, na escrita de Clarice, era um ponto sem uma curva específica. Ela somente ia esvaziando dentro de si aquelas questões mais proeminentes, aquelas questões que são mais insistentes na sua dor, que fazia com que sua obra fosse uma constante fragmentação, não tem uma unidade. Muitas pessoas que leem comentam, não, ela tem uma unidade na consciência que demonstra pelo estilo, mas isso é característico do estilo, não da narrativa. O estilo que ela escreve tem uma unidade, mas a narrativa é fragmentada. É o estilo que dá a aparência de que a narrativa segue um fluxo contínuo. O desenvolvimento dos personagens, mas essa não é a prioridade de Clarice. E como Clarice criou uma grande autoridade sem o saber, as consequências das obras de um autor vão muito além da própria previsão que um autor pode fazer, não sabe onde é que seus escritos vão chegar, é que instaurou no Brasil um modismo de escrita ao estilo, né, à la Clarice Lispector. E qual que é o problema disso? Como esse estilo de escrita não foi trabalhado através de uma constante evolução do pensamento, onde para entender certos problemas você criou um estilo próprio de entender as coisas, no caso de Clarice, que fez isso de forma autêntica, as pessoas tomam esse estilo através de uma agradabilidade estética como o seu e passam a se expressar como Clarice se expressa. O problema é que você faz uma imitação vergonhosa, que ela não é autêntica, ela é fingida. E até o próprio Horácio Quiroga novamente diz, olha, você não ceda à tentação da imitação. Só imite se for resistível, mas colocando um certo limite, porque
Quiroga vai dizer: a personalidade requer paciência para ser desenvolvida. Não é no estalar de dedos. Você falou algo que você achou bonitinho e o seu estilo é aquele ali. Não. Na maioria das vezes não é. Você está imitando. Porque os ecos daquilo que você gosta ainda possuem autoridade sobre você. Você não consegue se desfazer de algo quando percebe que, embora você goste, aquele algo não representa a sua personalidade expressiva. É como você gostaria de se expressar. E como você gostaria de se expressar e como você se expressa agora são coisas diferentes. Então você pode muito bem tomar autores por imitação, e eu não estou aqui somente falando de pessoas que escrevem. Foi por isso que eu coloquei o título desse vídeo como as consequências da obra de Clarice Lispector. É que psicologicamente as pessoas passam a pensar dessa forma, de forma fragmentária. Por quê? Nada está num país sem que antes esteja na sua literatura. Quando a literatura some, você não consegue identificar o que está acontecendo. E, como a maioria do público de Clarice Lispector é mulher, percebemos que há uma grande confusão. Como logo se impressionam com a habilidade de Clarice, a capacidade e o talento dela de expressar as impressões que são quase indizíveis, de falar para você abertamente os segredos do seu próprio coração ou daqueles sentimentos que em você são mais proeminentes, que são mais duráveis, é que através do gosto você se enovela numa aparência de que você está entendendo a você mesmo, mas não está. Você reproduz de uma forma falsificada uma experiência autêntica de outra pessoa, através do dizer dela, porque você identificou, na forma como ela disse, um gosto da forma como você queria ter dito. E o problema com o efeito Clarice Lispector é quando entra na sua forma de pensar. Você não consegue mais sair da fragmentação e da própria concepção, que em sua progressão é corrosiva, do eu. Você só pensa em você e em como você se sente. Você não consegue olhar para fora. Você não consegue comparar os estímulos exteriores com os estímulos interiores e perceber qual é a predominância. Como é que você fabricou aquilo? E acontecia muito de eu ver pessoas que queriam escrever poesia, até mesmo na literatura. E quando os seus textos me eram entregues, eu olhava aquilo e fiz, olha, temos um problema. O que é que você lê? Eu leio Clarice Lispector, eu fiz. Somente existem outras autoras que são muito maiores do que Clarice, infinitamente superiores. Você conhece? E quando eu pergunto e perguntava, as pessoas respondem, não conheço, nem nunca ouvi falar. Que era o próprio caso de Clarice Lispector. As suas referências são, infelizmente, pequenas, com exceção de Dostoiévski. Mas todas aquelas obras de Clarice, eu tenho certeza que o que ela escreveu teria muito maior envergadura se ela tivesse a resistência em não ceder à tentação de buscar a si mesma nos seus personagens. De buscar, através de uma outra vida, uma respiração que é somente sua. Ela queria se encontrar em um outro que fosse semelhante a si mesma e esse outro, apurando, tendo refinado, decantado a experiência, pudesse ser mais inteligível esse sofrimento que a abatia tanto. E como Clarice, ela esgotou esse estilo de escrita, qualquer coisa que venha nesse estilo parecido com ela, sabemos que é falso, mas no Brasil é dado, infelizmente, uma autoridade indevida, que eu diria ao fracasso da personalidade, isto é, pessoas que não possuem uma personalidade desenvolvida, seja no pensamento, na escrita, copiam de outro algo que não conseguem sustentar em si, porque aquilo não é seu, não é o seu estilo. Você imagina que é. E como Clarice possuía referências extremamente limitadas, porque para um autor, para um romancista, ser um romancista complexo, mas falo completo, melhor dizendo, ele precisa comparar as suas leituras com outros milhares de autores.
Você precisa ter a tradição toda diante dos seus olhos. Ler todos os grandes romancistas. Com certeza, se Clarice tivesse lido mais Balzac, Flaubert, tivesse lido mais Tolstói, tivesse lido mais Dostoiévski, inclusive, porque Dostoiévski, embora ele se entregue a observações profundíssimas, em nenhum momento se torna fragmentário. Há uma unidade, porque os personagens são vivos, são pessoas de verdade. E esse é o problema. Os personagens de Clarice não são pessoas de verdade, mas eram meios, ferramentas para ajudar a Clarice a construir uma lucidez maior para aquilo que ela queria entender. Então, um romancista verdadeiro, autêntico e completo, ele vai colocar os personagens como pessoas verdadeiramente. Eu estive recentemente assistindo a entrevista de Juan Carlos Onetti e, depois de milhares de perguntas, os entrevistadores queriam saber o porquê de certos personagens não terem recebido a prioridade nas cenas. Até mesmo perguntaram por que ele não colocava personagens femininos como protagonistas. E ele responde: eu ainda não conheço suficientemente da psicologia da alma feminina para poder representar. E um homem honesto, porque sabe das dificuldades. Assim como até o mesmo, no cinema, Fellini, o grande diretor italiano, disse em uma entrevista que a alma feminina é difícil de representar. Por quê? Você não pode representar alguém para colocar na cabeça dela uma ideia que é sua, que é o que Clarice faz. Os personagens devem ser vivos e autênticos. Devem possuir dramas próprios e não servirem apenas de desculpa para uma epifania. Que, novamente digo, Clarice magistralmente faz isso em suas obras, de forma que só ela pode fazer aquilo. Tudo que vem depois daquilo é pura imitação, falsificação, pirataria. Então, Clarice encerrou em si esse estilo. E você, ao ler as obras de Clarice, precisa entender que há outras autoras muito mais capazes. Há outras autoras que possuem uma estrutura narrativa muito mais profunda. Que não se engane, que uma estrutura de narrativa fragmentária que prioriza epifanias seja maior do que, por exemplo, os contos de Lígia Fagundes Telles. Essa mulher aqui, uma excelente contista que merecia o pódio que Clarice ocupa. Uma mulher, uma verdadeira escritora, que parece que estava anos-luz de distância de todo o estilo de escrita que as mulheres, com exceção de uma que eu vou falar agora, produziam no Brasil. Raquel de Queiroz não estava perto dela. Clarice Lispector não estava ao nível dela. Outra autora brasileira, infelizmente esquecida, que é Júlia Lopes, com seu romance A Falência. Uma mulher com esse nível de escrita, esse nível de conhecimento, de investigação da alma humana, nem sequer é mencionado. E autoras que possuem uma envergadura dramática, um drama de consciência muito mais profundo, muito melhor trabalhado, não são sequer mencionadas. Por exemplo, Virginia Woolf, que é uma excelente escritora, não está aos pés de Flannery O'Connor. Flannery O'Connor, aconselho que você compre todas as obras dela e leia. Trabalhava a culpa, o pecado, a questão humana em suas variadas possibilidades, a questão da graça, a questão da dor, a consciência se dilacerando diante de si, em personagens verdadeiros, em personagens que possuíam uma vida. Você consegue enxergar nele um percurso. E quando não temos esse referencial, claro, a obra fica solta. Fica como Virginia Woolf, mesmo fazendo as suas grandes obras, tratando de impressões. E é magistral no que ela faz.
Mas isso não pode ser usado como um referencial literário, porque aquilo se trata de um estilo próprio que muitas vezes os autores usam para se conhecerem. É isso que eu estava percebendo na grande literatura, que tem alguns autores que eles não estão tão interessados em conhecerem os dramas humanos, mas querem investigar alguns dramas que são mais dolorosos, que são mais inflamados em si mesmo. E você não tira o mérito desses autores em si. Eles fecham em si mesmos aquela arte e são nobres no que fazem. Mas tanto Clarice quanto Virginia, Clarice só vendo de Virginia as suas características, faz com que as pessoas não consigam ver autoras que são superiores. E imaginam que aquilo ali é o centro da expressão humana. Não é. Outra autora, George Eliot, com a obra Middlemarch. Ali você tem uma obra-prima que merecia o pódio. É uma estrutura profunda onde você pode acompanhar na sociedade a vida interior dos personagens. É algo extremamente raro de se fazer. Por quê? Um escritor de mais baixo nível ele vai se ater somente à sociedade. O escritor que tem uma vida interior maior, se ele não se observar, ele vai resvalar na fragmentação e na epifania, que é o caso de Clarice, de Virginia Woolf. Então você tem os dois extremos. Não, o artista ele permanece no centro, harmonizando todos os extremos. Isso é muito difícil de fazer. Só o grande artista faz. George Eliot era uma grande artista. Lígia Fagundes Telles era uma grande artista. Julia Lopes é uma grande artista. Mas Clarice ocupa um espaço quase indissolúvel, incontestável na consciência brasileira. E isso é errado. Você precisa dar atenção a outros autores, a autoras que possuem um verdadeiro peso literário. Leia as obras de Flannery O'Connor, Tudo que sobe deve convergir. Leia as obras, tem as Memórias de Marta, de Julia Lopes, tem A Família Medeiros, de Julia Lopes. Você tem muitas obras que são verdadeiras composições do drama humano, onde você pode ver na sociedade, simultaneamente na sociedade e nos personagens, como os movimentos exteriores e interiores modificam a vida, modificam os pensamentos. Agora, se tratando de Clarice Lispector, se você só lê Clarice Lispector e imagina que ela é o fim, você nunca vai conseguir ler a literatura de verdade. Quando você chegar nos contos de Lídia, você vai se sentir entediado. Por quê? Você vai imaginar que é apenas uma história que você precisa saber onde os personagens vão chegar. Não, aqui nos personagens são exemplos de vida e de dramas humanos e de dramas interiores sendo desenvolvidos. E os contos são belíssimos, perfeitos. É de uma perfeição que me surpreende que no Brasil não tenha tanta repercussão. Aliás, quando uma autora ela é extremamente profunda, Lígia Fagundes ela nem parece uma escritora brasileira. Ela incorporou a tradição europeia de uma tal forma que se distanciou de tudo que era feito no Brasil. Todos os escritores, aqui vai agora um recado muito específico. Existe no Brasil um certo credo em que o país deva ser cultuado acima de qualquer coisa, porque tudo que é produzido no Brasil deve ser priorizado. Não, não deve. Tudo que é bom deve ser priorizado. E os autores que são bons, eles são universalmente bons. Juan Carlos Onetti, esse romancista que recém conhecia as obras dele, e quando eu estava lendo, Juan Carlos Onetti tomou de William Faulkner a inspiração. Ele se distanciou de toda a mediocridade e a mesmice que estava sendo feita na América Latina. Ele que é um escritor uruguaio. Ele, numa entrevista, o grande admirador dele, que é o escritor Mário Vargas Llosa, disse assim: na América Latina estava sendo produzida apenas
territorialismo, indigenismo, aquelas questões que são regionais, que deixam o romance aprisionado em um caco de uma pequena realidade. É um vidro que foi quebrado e o escritor pega apenas um fragmento para analisar. Essas obras que são regionalistas, indigenistas, toda essa limitação e essa mesmice que sabemos, infelizmente, a influência da maldita política nela, é de que o verdadeiro artista ele não consegue se conter ou contentar em dar aos seus personagens um palco de vida tão reduzido. Inclusive, o próprio Juan Carlos Onetti vai criar a cidade fictícia de Santa Maria para contrastar com cidades verdadeiras e introduzir ali os personagens. Quando a própria concepção de literatura passa a ser reduzida na literatura voltada a si mesmo, ao seu eu, você só consegue pensar e se expressar em primeira pessoa, mas não consegue articular pensamentos diferentes simultâneos, até mesmo na sua escrita. Tudo que você conhece do mundo é extremamente direcionado para o seu eu, o quão reconfortante o seu eu sente olhando aquelas questões, e na medida que possa estranhar, se afasta deles. É por isso que muitos escritores, quando alcançam um nível mais alto, eles publicam algo que é tão diferente, autêntico e duradouro do país onde vivem que o seu próprio país os nega. Temos o caso de José Geraldo Vieira, publicou algo tão grande que os próprios brasileiros não reconheciam como brasileiro, porque queriam toda aquela espécie de emaranhado de tropicalismo, brasileirismo, todo esse puerilismo disfarçado de cultura da pátria, de priorizar o nacionalismo, que transforma tudo numa grande banalidade, que é também uma forma de revolta política e onde quer invadir a literatura para fazer nela o que ela quer. E aí você destrói a arte. E essas autoras, essas escrituras tão importantes, são deixadas de lado por uma autora que é importante como Clarice, mas é priorizada ao extremo que não deveria ser tão priorizada assim. Existem autoras melhores. E pensando dessa forma, psicologicamente a sociedade vai se mudando na conformidade dos dizeres de um autor que é mais acolhido. Você tem a influência, por exemplo, no Brasil, do naturalismo. Emile Zola influencia essa de Queiroz. Essa de Queiroz influencia alguns autores como Aloysio de Azevedo. Você tem alguns autores que são predominantemente naturalistas, mas que, olha que interessante, mesmo sendo naturalistas, não conseguem dar liberdade à obra semelhante àquele que inaugurou a tradição. Por exemplo, embora Emile Zola seja extremamente, em algumas questões, limitado, há muita vastidão de conhecimento humano em suas obras, mesmo tendo o naturalismo como prioridade. Tem uma resposta que Emile Zola dá na obra Thérèse Racan, que os críticos questionam Emile Zola pela sua literatura parecer até, em certo nível, pornográfica. E ele responde e diz, olha, o que eu quero fazer é que esses meus personagens são um palco de investigação. Eu quero utilizar os seus corpos, eu estou fazendo aqui uma metáfora, para que eu possa conhecer. É como se fosse o objeto da ciência. E embora Emile Zola utilizasse de um meio extremamente limitado, que é a ciência, para a arte, o que é a ciência perto da arte? É nada. Mas ele a utilizava para que os seus personagens fossem como casos clínicos. Um exemplo disso, do fracasso em questões prontas, o fracasso em congelamentos de consciência, que é, como eu estou falando até agora, da questão de Clarice Lispector, enxergar uma coisa sobre um único aspecto do fluxo de consciência, da epifania, da fragmentação, é de que alguns autores
conseguem fazer algo que outros na ciência, investigando a mesma coisa, não conseguem. Por exemplo, Freud viveu contemporâneo do grande, teve a oportunidade, teve a honra de conviver no mesmo território que Arthur Schnitzler, que era um escritor que estava anos-luz de distância investigando o que Freud confessa numa carta que ele estava conhecendo através de casos, relatos das pessoas, mas esse romancista estava conhecendo por intuição. Arthur Schnitzler, ele observava nas suas personagens o profundo do inconsciente, mas sem teorizar. E ele vai responder Freud, dizendo: os psicanalistas, os seus profissionais, a psicanálise, não conseguem fazer o que eu faço. Por quê? Ela tem a tendência a se apegar a algumas impressões que podem, algumas vezes, serem tidas como autênticas, mas serem contestadas com um comportamento diferente em seguida. Arthur Schnitzler, ele era um homem que vivia embriagado da realidade. Vai dizer que ele frequentava os salões de Viena, bebia muito, fumava charutos Havana e nessas frequentações observou a realidade, jogava bastante, assim como Dostoiévski, e criou a sua obra não para prever a realidade, mas como um romancista que, ao pegar a sua pena, não quer ditar os personagens, mas quer deixar que os próprios personagens criem uma vida diante de si e ele vai registrando. É muito diferente do que você começar uma obra ou criar um estilo de pensamento, vamos colocar assim, onde o círculo concêntrico seja apenas em volta de si mesmo, de uma questão que lhe é mais prioritária, que é indispensável. É nessa comparação com outros autores, principalmente se tratando aqui de Clarice Lispector, com outras autoras, romancistas como eu falei, Julia Lopes, Lígia Fagundes Telles, George Eliot, Flannery O'Connor, até mesmo Edith Wharton também, que escreveu A Idade da Inocência, escreveu também A Casa da Alegria, uma observadora aguda da psicologia humana. Fazendo isso, você consegue se desvencilhar com maior facilidade desses costumes aprazíveis no dizer e, pior, no pensar. Então, leia Clarice Lispector, mas também leia autoras que são maiores do que ela.